Olá, gente, tudo bom? O primeiro vídeo de revisão para a segunda série em 2026. Nossa prova, então, terá o quê? Terá muita base literária, né? Nós vamos retomar, né, movimentos literários que nós já vimos e também conceitos da teoria da literatura que foi pensada lá na Grécia Antiga. Mas também nós teremos muito evento gramatical dentro da prova, sintaxe, né? Os termos essenciais de uma oração, que é o sujeito e o predicado, e também os termos integrantes, que são aquelas palavras que completam sentidos de núcleos que não têm sentido completo, né? Então vamos a elas. Vamos ao Do Engenho Literário à Arquitetura da Frase, um título que eu bolei e achei muito interessante. Poética clássica. Vamos começar então pela teoria aristotélica dos gêneros literários. Né? Quando nós pensamos em arte grega, logo ela foi chamada de clássica. Por quê? Porque ela serviu durante muitos séculos de modelo para outras formas de arte que vieram depois. E mesmo que hoje em dia a arte tenha uma coisa mais livre, mais assim libertária, que eu mesmo crio o meu próprio estilo, sempre eu vou estar, né, observando algum conceito que foi concebido lá na Grécia Antiga, sempre, sempre, sempre. Né? Os princípios da estética clássica. Os gregos trabalham com o conceito de mímese. Mímese é uma palavra grega cujo significado é imitação. Né? Aristóteles fala que os homens não criam a partir do nada. Eles vão pegar algum traço do seu mundo e vão transformá-lo de uma forma, digamos, mais próxima ou também de uma forma mais, digamos, trabalhada e alegórica. Alegoria é quando eu crio uma outra realidade para eu falar da minha própria. Né? Alegoria ela se usa muito, né, em épocas de até censura, para que as pessoas não percebam que eu estou criticando aquilo do mundo delas, mas eu estou. Né? Então, Aristóteles prega o quê? Que a arte nunca é feita a partir do nada. É sempre de algum traço da realidade. Isso aí é mímese, é uma imitação que ela pode ser fiel ou pode ser alegórica, que eu vou criar algo sobre uma estrutura já conhecida. Catarse. A catarse em grego significa purificação, ou seja, algum evento no texto ou em uma obra de arte que faça com que a plateia fique assombrada, para que a plateia o quê? Passe a refletir sobre os seus próprios atos. Então, catarse é a purificação que a obra de arte faz na sua audiência, né? Através de uma situação intensa, forte, trágica e até meio nojenta, mas que faça com que a gente repense as nossas ações diante daquele fato. E o decoro, a adequação, que é a necessidade de a linguagem, né, estarem adequados à condição do seu público e à condição das suas personagens. Né? Um nobre, por exemplo, ele nunca seria, né, retratado falando termos chulos, termos ruins, termos feios. Não, a pessoa que é nobre e que é culta, ela vai falar de acordo com a sua classe social. Então, questão de vestibular da FUVEST, que eu dei uma resumida na questão. Segundo a poética de Aristóteles, a tragédia clássica tem como um de seus principais objetivos provocar a catarse. O que é a catarse? É a imitação minuciosa e fiel dos fatos? Isso aí é mímese. A adequação da linguagem à classe social? Não, isso aí é o decoro. E a purgação das emoções através do terror e da piedade? É isso aí. A fuga da cidade caótica para refúgio pacífico? Não. Barroco. Barroco é um estilo de arte que foi contemporâneo e também foi produto das brigas religiosas que dominaram a Europa no século XVII. Né? Primeiro foi a Reforma Protestante, lá em 1517, com o Martinho Lutero,
e aí isso fez com que a Igreja Católica desencadeasse uma reação feroz contra aquelas primeiras igrejas protestantes que foram aparecendo. Isso aí se refletiu em todo o tecido social, não só na arte, mas também no comportamento das pessoas e também em guerras entre países, né? Tudo por causa de interpretações distintas da Bíblia. Então, o barroco, ele tem esse nome por quê? Porque isso aí é um nome que vem do italiano, que era uma concha de formato irregular. Então, o barroco ele foi considerado durante muito tempo uma forma de arte brega. Por quê? Porque era exagerada, extremamente ornamentada, ou seja, cada palavrinha, cada detalhe era pensado para fazer, digamos, bonito. E só que esse excesso de ornamento fez com que o texto barroco fosse muito difícil, né? Ele é um texto complexo, ele é um texto hermético, fechado, né? Que, para eu entender, eu tenho que lê-lo várias vezes para eu depurar o que o autor está querendo dizer, né? Então, o barroco, por ser uma arte complexa, ele tem, em termos de conceito, ideias, ele trabalha com polos opostos. Tudo que trabalha com polo oposto é difícil, gente, é complexo. Porque você colocar duas coisas contrárias em um texto vai tornar o seu texto extremamente difícil. Então, o barroco, até em termos de pintura, ó, que eu coloquei uma pintura barroca aqui, ó, é contraste do escuro com claro, jogo de sombra, nada é muito, digamos, fácil, sempre transmite aquela ideia de tensão, de dor. Ó, que nem os versos do Gregório que eu coloquei aqui, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Ele vai falar do quê? Que as coisas não duram para sempre, que eu tenho uma época feliz, só que isso não vai durar muito porque logo vem uma época triste. Então é um poema tenso. Só que o barroco, além dessa tensão, ele tem um combate que é meio que derivado disso, que é a briga entre céu e terra, entre o homem e Deus, entre a carne material e o espírito superior. Isso aí é muito platônico, sabe? Da coisa do mundo perfeito e da nossa realidade ruim e degradada. Por causa disso que o barroco trabalha com a antítese, quando duas coisas diferentes, contrárias estão no texto, e o paradoxo, quando uma única coisa concentra dentro dela dois conceitos contrários. O paradoxo, digamos, é uma antítese levada ao grau máximo de complexidade. E as engrenagens do barroco? Dois tipos de formas de eu escrever um texto barroco. Ou pelo jogo de palavras, que eu vou colocando uma frase de uma forma, depois no próximo verso eu assim inverto essa frase, ou jogo de ideias, em que eu vou falando de uma ideia e eu vou colocando ideia contrária, depois dessa contrária ponho uma outra contrária, só que se relacionando com aquela primeira, é difícil, né? Então o cultismo é o quê? Jogo de palavra. Que eu pego uma palavra no começo, no próximo verso eu a coloco no fim, depois eu ponho no meio, e eu vou fazendo o meu poema se tornar meio assim que uma colcha de retalhos, para eu ver aonde isso terminará. E o conceptismo, que é o jogo de conceitos, ideias. O cultismo era mais cultivado pelo Gregório de Matos, que era aquele poeta baiano, conhecido por Boca do Inferno, porque além de poemas belíssimos, líricos e também religiosos, ele fez muita sátira, o que causou que ele foi extremamente odiado por muita gente. E o conceptismo, jogo de ideias, era principalmente feito pelo padre Antônio Vieira, que era um padre que pregava para grandes multidões. E esse padre ele tinha uma função política muito intensa, porque ele defendia os interesses de Portugal de uma forma feroz também. Ó, retórica do perdão. Olha essa estrofe do Gregório. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Olha só, pequei pecado, jogo de palavras. Da vossa alta clemência me despido. Ou seja, ele fala que ele pecou, só que o mais
intrigante não é o fato dele ter pecado, mas de ter ignorado a clemência de Deus. Porque quanto mais tenho delinquido, ou seja, quanto mais eu tenho pecado, feito coisas de delinquente, vós tenho a perdoar mais empenhado. Quanto mais o homem peca, mais ele sente que Deus tem o empenho de perdoar. Quanto mais pecado, mais perdão. Veja o jogo de palavras que ele coloca. Questão de vestibular do Enem. Pequei, Senhor. Ele usa raciocínios lógicos e silogismo. Lembra que a gente viu o silogismo? Silogismo é o quê? É quando eu tenho frases em que eu tenho uma premissa, uma ideia maior, uma ideia menor, e da união delas duas eu crio uma conclusão. Então, o eu lírico utiliza isso para tentar convencer Deus a perdoá-lo. Essa característica literária do barroco, focada na argumentação engenhosa e no jogo de ideias, é conceptismo, que embora Gregório fosse cultista, ele também brincava com ideia. Ele fala do perdão, do pecado, de uma forma jogando. Quanto mais peca, mais perdão. Eu me dispo daquela clemência de Deus, mas Deus põe mais empenho para que eu volte até ela. Então, quando eu trabalho com esse jogo de ideias, é sempre conceptismo. A própria questão já dá a resposta. É só o estudante saber. Se a questão fosse sobre as palavras, aí seria cultismo. Se a ideias, conceptismo. Como toda forma de arte não dura para sempre, eis que o barroco começa a perder fôlego e aí a próxima forma de arte vai se opor a ele. Então, assim, aquela coisa que era considerada de mau gosto, aquele exagero, aquela confusão, vai começar uma nova estética artística, que tudo é suave. Que eles pregam textos mais simples, um cenário, digamos, distante de confusão. Aí vem o arcadismo, que vem de Arcádia. Arcádia era uma região da Grécia que simbolizava o quê? A paz. O termo bucólico. Bucólico é o quê? Aquilo que me transmite paz, serenidade, calma, sem exagero para o bem e sem exagero para o mal. Aquilo que está no meio. Aquilo que confere, assim, o mínimo para eu ser feliz. Então, o arcadismo. O arcadismo é o quê? Aquelas brigas religiosas param de uma forma mais ampla e começa o quê? Uma valorização do homem por tudo aquilo que a humanidade era capaz e tinha produzido. É o iluminismo, a luz contra as trevas da religião. O iluminismo é o quê? Século XVIII, é a cara do século XVIII, em que um grupo de grandes intelectuais cria aquela coleção de livros, está aqui, ó, a enciclopédia, que é o quê? Que é o acúmulo de conhecimento que o homem tinha feito. E é o último suspiro da arte clássica, neo, novo, clássico, Grécia. A última vez que uma forma de arte olha para a Grécia de uma forma assim, ó, eles serão os nossos mestres de novo. É a última vez que isso acontece. Porque no século XIX, uma outra forma de arte vai dar um chute de vez na arte grega. Diz, não, eles foram importantes, ok, mas agora a gente vai fazer do nosso jeito. Pilares do arcadismo, que é a expressão literária do iluminismo. Fugere urbem, isso é latim. Todas essas expressões que estão aí, elas são latinas. Por quê? Porque foi pego teoria da poesia latina, principalmente, né? Que veio da Grécia. Só que o latim ele colocou alguns pontinhos a mais, né? Fugere urbem. O cenário ideal para o poeta Arcade é o campo, ou seja, fuja da cidade. É a rejeição daquele ambiente caótico, que já começava a ter cidades muito grandes, metrópoles, e o poeta tinha que ser feliz em um ambiente que o transmitisse paz, que lhe transmitisse paz. Então, simplicidade do campo e pureza. Locus amoenos, local ameno. Foi como eu falei, ameno é tudo aquilo que nem é muito frio e nem é muito quente, aquilo que está no meio. É a idealização do cenário natural sem exagero, harmonia. Inutilia truncat, cortar o inútil. Qualquer poema que tivesse jogo muito complexo de palavras, não. Coloca
na ordem mais fácil de ser lida, coloca palavras mais comuns ao povo, coloca sem excesso, sem adorno, deixa a poesia o mais breve e mais suave possível. E aurea mediocritas, a palavra mediocritas, que hoje é algo ruim, né, medíocre, era o quê? Aquilo que é meio, aquilo que é padrão, aquilo que não peca nem pela falta e nem pelo excesso. É o elogio estoico. Estoicismo foi uma filosofia da época da Grécia, quando, né, Alexandre foi conquistando tudo ali no entorno, que aí misturou a arte grega com a arte oriental. O estoicismo é o quê? Aceitar a vida como ela transcorre, como ela flui, sem eu me preocupar com aquilo que está fora do meu alcance. Vida mediana. Mediana não no sentido de medíocre como é hoje, mas mediana é o quê? Aquilo que, né, que eu não posso controlar, feito está, devo deixar. Eu devo só me preocupar com aquilo que está sob o meu controle. Poesia bucólica e o tempo. Tomás Antônio Gonzaga foi o principal poeta árcade brasileiro, autor da obra-prima Arca de Marília de Dirceu, em que um pastor chamado Dirceu, ele flerta com a Marília e ele fala de tudo que ele tem, de tudo que ele é. Ele tem aquele cenário do campo, ele tem gado, mas ele é um homem culto, é um homem da cidade. O arcadismo foi feito por burgueses citadinos, ou seja, da cidade, que eles buscam o campo apenas como um artefato para ele construir um texto suave. Não que eles quisessem ir de fato ao campo, mas o campo serve apenas como uma janela para ele pintar o seu quadro. Enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. O que esse poema quer dizer? Um dos princípios do estoicismo, carpe diem, aproveite o dia, que também o barroco utilizava, mas o barroco utilizava o carpe diem, aproveitar o dia, como uma forma assim, ó, nada dura para sempre, estamos todos condenados, destruídos. Nossa, que péssimo. Agora, o arcadismo não. Vamos pegar esse tempo que nós temos e vamos fazer coisas lindas? Vamos. Eles não se preocupam tanto com a morte, eles estão se preocupando com o agora, né? Uma questão da Unicamp adaptada. O arcadismo no Brasil consolidou uma estética de oposição direta aos exageros do barroco. O princípio latino, fugere urbem, onipresente na obra de Tomás Antônio Gonzaga, reflete o quê? Rebuscamento vocabular? Não. O arcade era simples. Elogio a vida mediana e materialmente desapegada em qualquer contexto geográfico? Não, não é em qualquer contexto, mas no campo. A rejeição programática do ambiente urbano corrompido em prol do refúgio puro e simples do campo. Rejeição programática por quê? Porque isso atendia ao que a escola literária mandava. Então, eles tinham que elogiar o campo para opor um cenário perfeito a um cenário complexo, degradado da cidade. O rigoroso corte e a eliminação dos adornos métricos presentes na escola literária anterior. Isso não é o fugere urbem, isso é o inutilia truncat. E, por fim, a parte gramatical, a ordem lógica e racional da oração. Temos ali, né, núcleo. O que é o núcleo? Qualquer oração, frase com verbo, ela é construída a partir de duas classes gramaticais, aquela que dá nome às coisas e aquela que põe essas coisas em ação. Então, a frase começa pelo substantivo, que é colocado em movimentação pelo verbo, que nem ali, ó. O sábio professor ensinou. Começa com o professor, né, que é o núcleo, e o verbo que põe esse professor em ação. Claro que a gente pode ter em torno desses núcleos o quê? Palavras acessórias e palavras importantes. O sábio aqui é um adjunto adnominal. Adjunto é tudo aquilo que é acessório, é tempero. Então eu tenho o substantivo aqui, professor, e eu tenho dois adjuntos. O sábio, adjetivo, e o, que é artigo, que são palavras acessórias que se grudam a um núcleo. E o adjunto adverbial é o quê? É aquilo que mostra... Só um pouquinho, né? É aquilo que mostra
como que uma ação verbal acontece, mas é uma informação acessória para o verbo, porque eu posso falar assim: Ana, né, limpou o quarto rapidamente. O limpou é o verbo. O quarto é algo que é necessário para que esse verbo tenha sentido completo, né? Então é o complemento. E o rapidamente é uma informação acessória para essa ação verbal. Então, se é acessório, é adjunto. E se está dando informação para o verbo, é adverbial. E aí os complementos são o quê? Complemento é tudo aquilo que uma palavra que é núcleo precisa quando ela não tem sentido completo. Que nem eu falar em ódio. O ódio consome. Olha, a oração ela está capenga. O ódio consome. Tá, o ódio a quem? Tá vendo que ódio é uma palavra que precisa de complemento? Só que ódio é o quê? É o complemento, precisa de complemento nominal do nome. Ó, o ódio a, a preguiça. O ódio, a preguiça consome. Quem consome, consome algo. Consome minha alma. Esse minha alma está completando o sentido do verbo. Então, é complemento verbal, que na língua portuguesa podem ser dois. O objeto direto e o indireto. Ó, o estudante leu. Se eu terminar a frase aqui, ela fica completa? Não, esse verbo ler precisa de complemento. Quem lê, lê algo. O poema clássico é o objeto direto, é o algo. E o objeto indireto, ele é quase igual ao direto, mas vai precisar daquela palavrinha que une, que é a preposição. O poeta obedeceu. Quem obedece, obedece a alguém ou a algo. Obedeceu às regras. Então é objeto indireto quando o verbo necessita também de preposição para ele se ligar a uma palavra que dê sentido completo a ele. Agora ali, ó, o amor à sabedoria é a marca irrevogável do iluminismo. Amor, substantivo abstrato de sentido incompleto. Quem, né, amor a alguma coisa ou por alguma coisa. Então é o complemento nominal porque completa sentido de algo que não é verbo, mas que tem sentido incompleto. Ali, na oração clássica, o poeta Árcade revelou seus versos ao mundo bucólico com perfeição. Os termos em destaque, seus versos e ao mundo bucólico, têm a função do quê? Nessa ordem. Seus versos completa quem e ao mundo bucólico completa quem. O poeta Árcade revelou. Quem revela, revela algo a alguém. Tem um complemento verbal sem preposição, portanto é o objeto direto. E ao mundo bucólico é o objeto indireto, que tem o a com sentido de para, com preposição. Tranquilo, meus amores? Espero que tenham gostado e boa sorte na prova.